Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas espalhadas que estão sendo ajuntadas pelo Papai Yalcha, as pedrinhas preciosas do templo celestial, né? Nós já vimos isso quando Yalcha, em Lucas, os apóstolos estavam ali admirados da beleza do templo, e ele fala assim: olha que lindo o templo, olha essas pedras, essas belas pedras. E Yalcha fala assim com os apóstolos: você está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Ele fala assim: vai chegar o tempo em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Derribado para onde? Derribado aqui para a terra, né? Isso, Yalcha estava falando daquele templo ali, que foi ali ampliado pelo rei Herodes, né? Aquele templo, e ele representando algo maior, algo celestial, no qual, naquele momento, os filhos de Yalcha estavam lá em cima, né? Yalcha estava aqui embaixo. Yalcha subiu, e o Yalcha foi sobreexaltado, e Yalcha também exaltou seus filhos. E com isso, ficou ali os filhos de Yalcha usufruindo do período ali mais lindo, né? Período maravilhoso, que ali os filhos de Yalcha, eles estavam usufruindo da herança, né? Até chegar o momento que se fez cumprir aquilo em Isaías 22, que fala: o prego que estava pregado no lugar alto foi puxado, né? Foi arrancado e caiu por terra, e caiu também sua prole, sua descendência. Então, ali nós vemos que essa palavra, Yalcha já estava falando de coisas celestiais, falando assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado, jogado aqui nessa terra, né? Então, nós estamos ajuntando essas pedrinhas maravilhosas, preciosas, para a gente voltar para colocar elas novamente no templo celestial, né? E ali junto também com as pedrinhas preciosas da era de Esmirna, né? Então, amados, todo esse entendimento que tem sido entregue para Filadélfia no final dos tempos não é obra da carne nem do homem, entendeu? É para se cumprir toda a profecia, né? E nós vemos que essa mensagem ela está sendo divulgada, né? Como vemos que essa mensagem está chegando na Europa, está chegando na África, que a gente sabe porque os falsos Yaldins têm comentado isso, né? Tem comentado isso. Então, falo falso porque Filadélfia, que é a verdade, os verdadeiros Yaldins é Filadélfia. Então, amados, quando a gente está vendo toda essa verdade, isso a obra não é nossa, né? A obra é do Papai Yalcha e vai ser cumprida, né? Por quê? Porque Yal decretou e vai se cumprir. Tudo para poder conquistar o reino para o filho, para Yalcha reinar, né? Então, amados, quando a gente hoje a gente recebe diariamente o alimento diário, né? O alimento diário, todos os dias, não falta, né? Todo dia desce um alimento novo para Filadélfia, traz um entendimento ampliado. Aí quando a gente percebe como que as escrituras foram completamente codificadas, Verdade. né? Ela está completamente codificada. E aí daquele que fala assim: eu entendo as escrituras, não entende nada. Não entende nada. Nós hoje, que a gente andou bastante, a gente ainda não entende nada, né?
A gente está sendo assim, alimentado continuamente. Nossa, papai. Está sendo continuamente acrescentado diariamente. E com isso a gente vê que a gente não sabe nada, né? Então, amados, a gente vai entrar na história de José, né? A história de José. A história de José. A história de José, a gente sempre entendeu que referia a Yauxa. José era Yauxa. A gente achava que José era Yauxa. A representação, né, irmãos? Não é possível que eu tenha que falar isso com os irmãos até hoje. Né? A representação, a lua não é Mical, o sol não é Yauxa, as estrelas, é a representação. Porque a pessoa está olhando lá, como é que está lá? A estrela está lá, 144 mil e 144 mil está aqui embaixo. Acredita nisso? Então, aquilo ali é uma representação para mostrar que existe algo elevado e brilha. E está no céu. Só para mostrar isso. É uma representação. E nós temos a representação também de José, que a gente sempre achou que era Yauxa. E hoje nós vamos ver que não é Yauxa. Não é Yauxa. Nós vamos ver por quê. Por que não é Yauxa, né? Então, nós vamos abrir em Gênesis. Vamos abrir em Gênesis, capítulo... Vamos abrir por volta do 40. É. É. Vamos pegar lá. 37, então. Vamos abrir Gênesis. A palavra fala que Yahweh, ele determina, né, o futuro desde o início. Desde o início, quer dizer, todo Apocalipse já é escrito desde Gênesis, né? Então, quando nós vemos Gênesis, capítulo 37, né? Aqui você vai ver José, né? Nós temos que lembrar José o seguinte: José, ele não era o primogênito. José não era o primogênito. E a palavra fala em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que Yauxa é o primogênito de todas as coisas. Mas é o primogênito mesmo. José não era. José, ele era um filho dos mais novos. Ele não era um primogênito, mas se tornou o primogênito. Entenderam? Ele não era o primogênito, mas se tornou o primogênito. Por quê? Por causa da fidelidade. Porque eu já expliquei para vocês, tudo se baseia na fidelidade. Ser fiel. E toda a história se baseia na fidelidade. Desde os primórdios, sempre se baseia na fidelidade. Por isso que uma das coisas ali que a gente vê Yauxa tinha um traidor ali no meio, né? Quem que é o traidor? Como é que ele chama? Judas. Hã? Não é. Judas, ele foi traduzido Judas. O nome dele é Yaldá. Yaldá. Ele era da tribo de Yaldá. E era da tribo. Ele era da tribo de Yauxa. E era o traidor. Entendeu? Quando foi traduzido Judas, ele, para não ficar Judá, para não ficar Yaldá, puseram Judas, entenderam? É um nome, mas ele era da tribo de Yaldá. Tá? Ele era, o nome dele era a referência da tribo. Nós temos um outro, Mateus. Aqui, não vai falar não, hein? Se vocês for falar, eu vou puxar a orelha. Eu vou perguntar para quem que eu quero. Para o irmão Shaul. E Mateus, como é que é o nome certo dele? Não. Não. Levi, porque é a tribo que ele pertencia. Levi, entendeu? Então, essas são coisas assim, são segredos, tá, irmãos? São segredos. Então,
ali, quando nós vemos ali os apóstolos, eles estavam fazendo também uma representação, né? Representação de todas das tribos, de todo Israel. Entendeu? Quando Yahshua chamou 12, ele estava representando ali todo Israel, pelas tribos, ok? Então, o que acontece? Quando nós estamos vendo José, né? A tribo de José, ele não era o primogênito. O primogênito era quem, vamos ver quem que eu vou perguntar. A irmã Mônica ali já está no terceiro sono. Ah, tadinho, toma remédio. Então vamos lá. Eu vou perguntar para a irmã Maria. A irmã Maria que virou o rosto com medo. Irmã Maria, qual que era o mais velho dos filhos de Israel? Rubem. Muito bem. Exatamente isso. Agora vou perguntar o segundo. O segundo para o irmão André. Irmão, não sabe? Esse é o texto áureo. Nós temos que saber todos de cor. Aqui, ó. Então vamos lá. Rubem, Simeão. Pelo menos os 5 primeiros, vai. Rubem, porque os 5 primeiros, eles são da mesma mãe. Né? Os 5 primeiros, ó. Rubem, Simeão, Levi e Aldá. E depois? Rubem, Simeão, Levi e Aldá. Não. Não, agora eu não sei. Não. Né? Vou pular. Dan não. Dan era filho da serva. Vamos. Zebulon? Natália depois. Então vamos lá. Vamos começar de novo. Rubem, Simeão, Levi e Aldá e Zebulon? É isso mesmo? Então você tem que saber pelo menos isso. Pelo menos não, né? Pelo menos os filhos esses principais. Aí que nós vimos José? Não. Não, José não está aqui, irmãos. Então, o que acontece? As coisas aqui da terra é uma representação das coisas celestiais. Por quê? Porque está escrito que tudo que aconteceu, ele volta a repetir, não é assim? É verdade. Repete exatamente? Não. Repete de forma parecida. Parecido, não é exato. Mas é parecido. Semelhante. É semelhante, isso mesmo. Semelhante. Então, o que acontece? Aqui quando nós vemos que José, ele não é o primogênito, aqui você já vai descartar Yahshua. Porque Yahshua é o primogênito fiel. E através dele sendo a primogênito fiel e ele era o único, ele traz para Yahweh outros filhos. E ele se torna primogênito de muitos irmãos. E ele era único. Tá entendendo? Ele era único. E ele era único e fiel, sempre foi fiel. Mas aqui nós vemos uma representação de José. E José, ele era fiel, mas ele não era o mais velho, né? Então vamos abrir aqui em Gênesis 37. Olha só. Gênesis 37, versículo 2. Eis a história de Jacó. Eis a história de Jacó. E começa com José. Viu? Aqui. Eis a história de Jacó. Aí começa. José tinha 17 anos. Então, olha só. Olha o filho amado aqui. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Aí ele fala. Ele era jovem. Com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulher de seu pai, na realidade concubinas de seu pai. E José contou a seu pai o mal que dele se dizia, viu? Ou seja, eram o quê? Corruptos. Eram
corruptos. Eram corruptos. Mas eles estavam passando a perna em quem? No pai deles. Entendeu? Eles estavam passando a perna no próprio pai. Isso é muito grave. Por quê? Porque foi dado para eles as ovelhinhas para eles pastorear. Todos os irmãos eram pastores. Todos, inclusive José. Todos eram pastores. Só que eles se tornaram comerciantes de ovelhas. Vocês estão entendendo? Conforme Zacarias 11. Conforme Zacarias 11. Se tornaram comerciantes. Eu estou fazendo a referência depois para você ler, tá? Você vai fazer o estudo, aí você vai abrir Zacarias 11, você vai ler, você vai entender o que eu estou falando. Então, eles faziam trambicagem. Eles estavam passando a perna no próprio pai. Está entendendo? Já começa assim. Aí ele fala assim, versículo 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Agora eu pergunto para o irmão Francisco, o que significa essa túnica adornada quando você remete à representação de Mical? Porque a gente já sabe que não é Yaush. Uma referência que fala que era uma túnica de várias cores. De várias cores, exatamente. E o que você imagina que seja a representação dessa túnica? Assim, não precisa ficar preocupado não, pode falar, o que vier na cabeça. Aqui, ó, o irmão falou, o efode. O efode é o chale colorido do sumo sacerdote, exatamente isso. Vocês estão entendendo? Uhum. Irmãos, nessa hora não é pensa com a cabeça não, pensa com o espírito, tá? Você vai pensar com o espírito, por quê? Porque você está fazendo uma referência. Irmão Natanael colocou lá, né? Colocou lá a roupa do sumo sacerdote, ele diferenciava dos sacerdotes. Só o sumo sacerdote que tinha uma roupa diferenciada. Ela é colorida, ela é chamativa. Então, aqui já está falando assim, olha, o filho de Jacó, que ele mais amava, ele deu para ele uma túnica colorida. Percebe? Fazendo referência a Mical, que também não era o filho mais velho, mas era fiel, alcançou diante do pai dele uma graça que ele era mais amado. Entenderam? Por isso que faz um link com Filadélfia. Quando está falando ali do anjo, começa a carta ao anjo. E fala o quê? A declaração de amor. Como é que fala lá? Como é que fala? Eu vou fazer com que a sinagoga de Satanás venha, se prostre aos teus pés e saiba que eu te amo. Ali está falando com o anjo. Está falando com o anjo. E saiba que eu te amo, ok? Vamos lá. Aí ele fala: Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era um filho da sua velhice e mandou fazer uma túnica adornada, ou de várias cores. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e o odiaram e se tornaram incapazes de falar com ele amigavelmente. Viu? Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. E ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos. E eis que meu feixe se levantou e ficou de pé. Se levantou. O meu feixe se levantou. Lembra? Estava deitado. Lembra? Ele estava envergado. Olha aqui. Estava envergado. E se levantou. Fazendo um link com Daniel 12. No final dos tempos se levanta Mical. O feixe se levanta. Ok?
Tudo é segredo, tá, irmãos? Hã? É feixe, é um feixe de trigo, né? É um feixe de trigo. Então, olha só, aí ele fala assim, justamente para linkar. Pareceu que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Se prostraram, fazendo um link com Filadélfia, que é isso que eu vou fazer com os da sinagoga de Satanás, vem e se prostrem, porque é exatamente o que está falando com o feixe, usa inclusive o mesmo termo. Ele viu os feixes dos irmãos o rodearem e se prostrarem diante do feixe do meu feixe. Está vendo aqui? Rodearam. Aí nós vamos um pouquinho mais para frente. A gente vai mais um pouquinho para frente. Agora a gente vai aqui no versículo, olha só, versículo 12. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, em Siquém. E Israel disse a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. Presta atenção. Vou enviar-te a eles. Fazendo o quê? Os teus irmãos estão apacentando as ovelhas? Eu vou enviar vocês a eles. Entendeu? Eu vou enviar você a eles. Vamos continuar. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele lhe disse: vai então ver como estão teus irmãos e o rebanho e traz-me notícias. Ele o enviou ao vale de Hebrom e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou andando errante pelos campos e este homem lhe perguntou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde apacentam seus rebanhos. O homem disse: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos a Dotaim. José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. Eles o viram de longe. Quem? Os irmãos de José. Antes que chegasse perto, tramaram sua morte. A palavra-chave aqui: tramaram a morte dele. Tramaram a morte. Tramaram a morte. Aí ele continua. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador. O sonhador. Eis que chega o tal sonhador. Viu? O sonhador, você vê que ele era tão inocente e era tão ingênuo que ele contava os sonhos sem maldade. Irmão, nesse 9 aí, é interessante ler esse 9 aí. Você chegou a reparar o 9? O verso 9, 37? Você chegou a ler? Na realidade, irmão, eu pulei propositalmente. Eu imaginei. Porque eu não tenho esse entendimento aqui. Tá? Você tem? Não, só achei eu ainda não tenho. Pelo número 11. Eu não tenho esse entendimento agora. Mas o Pai vai nos dando gradativamente. Tá? Viu? A gente vai. Por isso que eu não me arrisco naquilo que o Pai não me deu ainda. Tá? Por exemplo, a emergência parcial já é o momento atual. Hã? É o momento atual. Não, mas tem detalhes. Hã? Tem detalhes aí. É o momento atual que nós estamos vivendo. Na realidade, irmão, essa passagem ela é complicada agora, nesse momento. Também? Tá? Ela é complicada e eu eu peço que os irmãos tenham paciência nas coisas. Eu vejo que os irmãos são muito afoitos. Entendeu? São muito afoitos. Deixa o Pai dando na medida dele. Depois ele volta, ele termina de completar. Mas é tudo na medida do quê? Do momento nosso. Entendeu? No momento que nós estamos. Por quê? Porque muitas vezes você acha que hoje você está podendo receber um alimento mais sólido, mas você viu aqui que eu fiz umas perguntas no início e são perguntas básicas e não souberam responder. Entendeu? Então, nós temos que ir devagar. Tá? Nós temos que ir devagar. Isso aqui é uma coisa ainda para frente.
tá? É uma coisa para frente. Vamos lá. Continuando. Como eu falei com você, nós não íamos concluir esse estudo numa vez só, numa leva só, porque ele tem muitos segredos, muitos segredos aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos já. Versículo 18. Eles o viram de longe, e antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador. Vinde, matemo-nos. Joguemos numa cisterna qualquer, ou numa cova, né? Joguemos numa cova qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, salvou de suas mãos. Ele disse: não lhe tiremos a vida. Disse-lhe Rúben: não derramarei o sangue, lançai-o nesta cova no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele. Era para salvá-lo das mãos deles e restituí-lo a seu pai. Era para salvá-lo da mão deles e restituí-lo ao seu pai. Por isso é a promessa ao anjo em Filadélfia, Apocalipse 3:7, que fala assim: porque guardaste a palavra de perseverança e não renegaste meu nome, né? Eu vou fazer o quê? Não, eu vou livrá-lo. Ei, entendeu? Livrá-lo aí do quê? Da provação que virá sobre o mundo inteiro. Ok? Viu aqui? Porque ele foi livrado da morte. Eles queriam matá-lo, mas ele foi livrado da morte para que pudesse ser restituído ao seu pai. Vocês estão entendendo? Sim. Para poder ser restituído a seu pai. Então vamos lá. Aí ele continua. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era uma cisterna vazia, onde não havia água. Depois sentaram-se para comer. Erguendo os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de alcatira, bálsamo, ládano, que levavam para o Egito. Então disse Ialdá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E os seus irmãos o ouviram. Ok, irmãos? Aí, versículo 28. Quando passaram os mercadores midianitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 25 de prata, e esses o conduziram ao Egito, né? 25 de prata, né? Então, veja bem, quando a gente viu lá o evangelho de Mateus, né? Ele faz o quê? Ele coloca quantas moedas? 30. Né? Já tirou. Porque pegou daquela passagem que nós vimos que é o preço de resgate de uma mulher. Sim. E foi feito o evangelho mentiroso, montagem de passagens fora de contexto, né? Aí, quando a gente pega a gente pega a história, ela é muito vasta. Ela é muito vasta. A gente vai ter que ir pulando só para vocês entenderem. Aí José, ele foi para onde? Ele foi para o Egito. Ele foi para o Egito. E quando ele chegou no Egito, ele foi comprado daqueles comerciantes ali da caravana por um egípcio. Potifar. Né? Potifar. Aí, capítulo 39, versículo 1. Vamos lá. Gênesis 39, 1. Vocês sabem que os irmãos tomaram o quê? A capa, a túnica, e devolveram aonde? O pai.
Ou seja, ele era sumo sacerdote e ele perdeu a função sacerdotal quando foi enviado pro Egito. Ok? Então eu vou resumindo isso. Tomaram dele a capa, entregaram para o pai, quando ele foi vendido pro Egito, ou seja, enviado a esta terra. Enviado a essa terra, ele perdeu a função sacerdotal. Ok? A função de sumo sacerdote. Então, chegou lá no Egito, capítulo 39, versículo 1. José fora, portanto, levado ao Egito. Potifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas, um egípcio, comprou dos ismaelitas, que o levaram para lá. Ó, tem um detalhe aqui interessante. Psiu. Irmão já... O irmão já conseguiu captar. O que é o detalhe interessante? Pode falar. Pode? Pode. Não precisa ficar com vergonha, não. Pode falar. Falar, irmão. Pode falar? Fala, irmão. Hã? Será que ele entendeu? Porque tem um Será que detalhezinho que o irmão explica melhor. Será que ele entendeu? Olha aqui. Ele era eunuco, ele era castrado. Potifar era castrado, mas mesmo assim ele tinha uma mulher. Vocês estão entendendo agora? Sim, exatamente. Ou seja, ele comparecia com a mulher dele? Não. Mas por que ele arrumou uma mulher? Entenderam? Entenderam essa representação? Ah, da igreja católica. Não, irmão, esquece isso. Irmão, não. Não. Ele era eunuco, quer dizer, ele era castrado. Ele não tinha desejo sexual. Mas ele tinha uma esposa. Isso aí nunca ninguém contou na denominação. Viram alguém contar isso? Hã? Nunca, né? Então, olha só. Vamos lá de novo. Vou ler de novo para você escrever isso, tá? José fora, portanto, levado ao Egito. Potifar, eunuco do faraó. Vocês viram aí? Eunuco do faraó. Hã? Eu também nunca tinha atinado por esse detalhe, não. Viu? Já preguei muito sobre isso. Olha aí, eunuco do faraó. Eunuco do faraó e comandante dos guardas. Um egípcio comprou dos ismaelitas, que o levaram para lá. Ora, Ial assistiu a José, em que tudo teve êxito, e ficou na casa do seu mestre, o egípcio. Como seu mestre via que Ial o assistia e fazia prosperar em suas mãos tudo o que empreendia, José encontrou graça aos olhos de Potifar. Foi posto a serviço do seu mestre, que o instituiu seu mordomo e lhe confiou tudo que lhe pertencia. Faz o link com o quê? Isaías 22, o intendente do rei. Lembra do intendente do rei? Lembra do intendente do rei? Sobe de Eliaquim. Um foi encontrado fiel e o outro foi fiel, e foi dado para o fiel toda a condição de ser mordomo de toda a casa e cuidar de tudo. Viram aqui? E viram a representação aqui do dono desse homem ser uma representação também de Yaush, que é eunuco. Vocês viram? Yaush é castro. Entendeu? Ele é um eunuco. Yaush é um eunuco. Ele não tem interesse sexual. Tá entendendo? Porque Ial fez ele assim. E por isso que Shaul Paulo fala assim, olha, uns nasceram assim, outros se fizeram assim, para poder servir Ial. Viu? Verdade. Né? Shaul Paulo fala isso. Fala assim, uns Ial fez assim, e outros se fizeram assim, para servir Ial. Né? Viu? Aqui é uma representação aqui de quem? De Yaucha. E Yaucha colocou José aqui, é uma representação, tá, irmãos? É uma representação.
Não é Propriamente dito. Não é propriamente dito, por favor, né, irmãos? É uma representação. Ele era eunuco. E ele colocou ele para cuidar de tudo da casa. Vamos continuar. Aí ele fala, versículo 4. José encontrou graça aos seus olhos, foi posto a serviço do mestre, que o instituiu seu mordomo. E lhe confiou tudo que lhe pertencia. E a partir do momento em que foi preposto à sua casa e ao que lhe pertencia, Iau abençoou a casa do egípcio, em consideração José. A bênção de Iau atingiu tudo que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha. E com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era belo de porte e tinha um rosto belo. Aqui faz um link, tinha um rosto belo. Lembra a face de Iau? Lembra disso? Sim. Eu vi Iau face a face, a minha vida foi salva. Aqui está falando de tinha um rosto belo, uma face bela, entendeu? Viu? Fazendo um link aqui. Então vamos lá. Aconteceu que depois destes fatos, a mulher do seu mestre lançou os olhos sobre José e disse: dorme comigo. A mulher do mestre lançou os olhos sobre quem? José. Sobre José. José ele era castro? Não. Ele tinha vontade, tinha desejo. Entenderam? Ele tinha desejo, tinha vontade. A mulher do mestre é a representação do quê? Da igreja. A igreja querendo o quê? Prostituí-lo. Que é a mulher do mestre. A mulher do mestre. A mulher do mestre. Querendo o quê? Prostituir com Mical. Por isso que submete a ele uma condição. Vocês vão entender o entendimento de Apocalipse 12. Vocês vão entender Apocalipse 12 na passagem aqui que nós vamos ver. Espera aí, vamos lá. Então, vamos lá. Aconteceu, versículo 7. Aconteceu que, depois desses fatos, a mulher do seu mestre, mulher do seu mestre, a igreja, não foi assim que a ideia, a mulher colocou a medida de farinha, a gente sabe que é a igreja? Então a mulher do mestre é uma representação, tá, irmãos? Por favor. Aconteceu que depois desse fato, a mulher do seu mestre lançou os olhos sobre José e disse: dorme comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu mestre: estando eu aqui, meu mestre não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo que lhe pertence. Ele mesmo não é, nesta casa, mais poderoso do que eu. Olha aqui. Ele mesmo não é, nesta casa, mais poderoso do que eu. Nada me interditou, senão a ti. Ele nada me interditou, exceto a ti. Exceto ter contato contigo. Porque é sua mulher. Porque é sua mulher. Tá entendendo? Aí ela faz: como poderia eu realizar tão grande mal e pecar contra Iau? Viu? Pecar contra Iau. Ainda que ela lhe falasse a cada dia, José não consentiu em dormir ao seu lado e se entregar a ela. Não consentiu. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: dorme comigo.
Mas ele deixou a roupa nas suas mãos e fugiu, e saiu e fugiu. Vendo que ele deixara a roupa nas suas mãos e que fugira, ela chamou seus domésticos e lhes disse: Vede, ele nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele se aproximou para dormir comigo, mas lancei um grande grito. E vendo que eu levantava a voz e gritava, deixou sua roupa ao meu lado, saiu e fugiu. Viu aqui o fugir de Sardes? Viu o fugir de Sardes? Fugiu de Sardes e deixou para trás o quê? A capa babilônica. Aquele aprendizado, aquele entendimento, largou tudo para trás e fugiu de Sardes, fugiu da mulher. Mas a mulher submeteu ele a uma condição desfavorável. Vamos ver. Vamos lá. Versículo 16. Colocou a roupa ao seu lado, esperando o seu mestre viesse para casa. Então ela lhe disse as mesmas palavras. O escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se para me insultar. E quando levantei a voz e gritei, ele deixou sua roupa ao meu lado e fugiu. Quando o marido ouviu o que lhe dizia sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo. Sua cólera se inflamou, o mestre de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Onde estavam os prisioneiros do rei. E aonde que é a prisão, irmãos? No exílio. No exílio. Aonde estavam os prisioneiros do rei. No exílio aqui. É uma representação. É uma representação exata? Não. É uma representação como semelhança. Como semelhante. Aí o que acontece, irmãos? Acontece, olha só. Você viu Apocalipse 12. A mulher estava subjugando a lua. Estava pisando sobre a lua. Subjugou ela, a lua, numa condição inferior. Por quê? Porque foi por causa dessa mulher, ele foi aprisionado. Entenderam? Viu a representação? Foi aprisionado por essa mulher. Ficou aprisionado, mesmo que não prostituiu com ela. Não fez nada de errado. Mesmo que estava nas denominações, mas não prostituiu com a mulher. Ou seja, queria fazer tudo certo estando lá. Entendeu? Estava ali, queria fazer o certo. E era perseguido por isso. Porque a mulher queria que ele se prostituísse. Entenderam? Mas ele estava ali, mas não se prostituiu. Vocês estão entendendo a representação, irmãos? Aí, o que acontece? A história, ela vai se desenrolando. A história vai se desenrolando. Como eu falei, nós vamos ter que ir voltando várias vezes aqui para a gente pegar outros detalhes, tá? Outros detalhes. Então, um detalhe interessante é a respeito que José interpreta o sonho. E ele, quando ele interpreta, por quê? Porque na prisão havia dois prisioneiros importantes. Um era um padeiro e um era um copeiro do rei, né? E ele, José, interpreta o sonho de ambos. E uma coisa interessante que fala é a respeito de quantos dias eles seriam restituídos. 3 dias. Em 3 dias você será restituído do seu cargo.
Em 3 dias você será restituído do seu cargo, fazendo um link com aqueles que estão prisioneiros, junto com Mical. Em 3 dias vocês serão restituídos dos seus cargos, voltar a servir o rei. Viu? É bonito, né? É bonito. 3. Aí, irmãos, veja bem. Aí, versículo 20. Versículo 20. Aqui ele fala assim: efetivamente, no 3º dia, que era o aniversário de Faraó, este deu um banquete a todos seus oficiais e soltou o copeiro mor e o padeiro mor no meio de seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro mor na copa real e este colocou a taça na mão do faraó, que é uma representação também do rei, tá? Quanto ao padeiro mor, enforcou, olha só, faz o link com Judas, né? E lembra, apesar que Judas não foi enforcado, né? Judas se atirou no penhasco, mas você viu aqui que é uma montagem da igreja católica de pegar que Judas se enforcou por ser traidor? Tirou daqui. Pegou e jogou lá no Evangelho de Mateus. Viram? Então, pegou aqui, ó, que ele se enforcou. Vocês estão entendendo? A montagem do Evangelho de Mateus foi pegando e fazendo a montagem. Por que que esse padeiro foi morto? Por quê? Porque ele foi traidor, infiel. Isso que faz parte daqueles, irmãos, que deixaram, que eram os mesmos, mas não foi fiel. Isso. Aí você vai entregar o quê? Os figos muito ruins que o irmão Marco adorou. O irmão Marco gostou daquelas duas, 2 cestos. Um cesto de figos muito ruim e um cesto de figo muito bom. Muito bom. Olha só. Aí a gente pega no versículo 16. Olha aí. Gênesis 40, 16. Já estou falando Apocalipse, né? Vai gostar, né? Olha aí. Versículo 16. O padeiro mor viu que era uma interpretação favorável e disse a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de bolos sobre minha cabeça, fazendo um link com aquele cesto de figos ruins, né? Por quê? Porque aquela passagem ali de Jeremias mostra o quê? Mostra que eles são figos, frutos da figueira, só que uns são tão ruins que não dá para ser comidos, e o outro foi separado porque eles são bons, eles são muito bons, e foram separados em 2 cestos diferentes. Aqui é a representação de quê? De 2 personagens. 2 personagens. Os 2 desceram e vieram para a pressão. Desceram do céu, ó. Desceram do céu, foram para a cadeia. Foram para a prisão. Não é assim? 96 mil? Não é 96 mil que desceram? Sim. Só que ali é a representação de 2. 48, 48. 48, 48. 2 cestos. 2 cestos. Um, por ser infiel, muito ruins, foram mortos. Muito mortos. É representação do padeiro que serviu o rei lá em cima. E o outro era o copeiro. O copeiro voltou a servir o rei, mas o padeiro foi morto, mostrando que 50% daqueles que desceram foram para a prisão, vai morrer aqui na terra, vai morrer aqui, porque foram o que, irmãos? Infiéis. Por isso que eu falei no início do estudo, tudo se baseia na fidelidade,
O que aconteceu, irmãos, a respeito qual foi a infidelidade desse padeiro, irmãos? Irmão Francisco, você lembra da história? Eu lembro, irmão. Você se Eu lembra? lembro. O que aconteceu, irmão? Ele deixou, dentro do pão, ele deixou se misturar com pedregulho no meio do pão. E a mosca, e o vinho, no caso ali, o copeiro, ele serviu, então não tinha como ele evitar, porque mosca voa, então caiu dentro do copo. Mas agora o pão, tinha como ele ter cuidado com o pão, porque ali já é um cuidado, porque de haver, cair pedregulho, essas coisas de impureza. Agora no copo não tinha como do copeiro, porque no caso a mosca voou, então uma distração caiu. Então por isso que ele foi perdoado, na continua da leitura vai falar sobre isso. Vamos pegar essa passagem então. Onde está, irmão? Mais um like. Hã? Quer ver? Gênesis quanto? 49? Não, esse é o sonho. Esse é o sonho. Hã? Aqui não fala sobre o quê. O que acontece, irmãos? Eu me lembro, mas não lembro exato, né? Eu não me lembro aonde que tá. Vamos ver aqui. Aqui, ó, versículo, a gente pegando aqui, versículo 1 de 41, né? Fala: sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam seu mestre, o rei do Egito. O faraó tirou-se contra os seus dois eunucos, o copeiro mor e o padeiro mor, e mandou detê-los na casa do comandante das guardas, na prisão onde José estava detido. O comandante das guardas agregou-lhes José para que o servisse. Viu? José servindo estes. Serviu ambos. E ficaram certo tempo detidos. Aí eles tiveram um sonho, né? Eles tiveram um sonho e aí no sonho, né? Cada um teve um sonho que José interpretou. E todos os sonhos que ele interpretou se concretizou, né? Mas eu não me lembro, irmãos, com sinceridade, qual era o delito, se isso é falado, né? Vocês lembram disso? Se tem essa narrativa exata em alguma parte? Não, a escritura não narra isso. Não narra, né? Não Então, narra, não. Isso é um filme que fizeram? É um filme, né? é uma fábula, né? É uma fábula. É uma imaginação. É uma imaginação. Desse acontecimento. Esse E as escrituras não narram. Elas não narram isso, né? Elas não narram. Então, amados, o que acontece? Um foi morto e o outro foi restituído da função. Isso é a representação dos 96 mil. 50% que a gente já viu vai ser restituído do quê? Da função. E os outros 50% vão morrer. Não é essa? Viu aqui também isso? Vamos lá, continuando. E aí o que acontece? Aí também o faraó vai ter um sonho. O faraó tem sonho agora. Sonho de quê? De vacas gordas e vacas que vêm posteriormente, vacas magras. E isso inquietou muito o faraó, né? E ele contou o sonho para José. E José teve o quê? Pelo Espírito, a interpretação. De novo, José teve pelo Espírito a interpretação. José teve pelo Espírito a interpretação. Entendeu? É o quê?
é a interpretação das Escrituras no final dos tempos pelo Espírito. Viu? A interpretação das Escrituras no final dos tempos pelo Espírito. Como aconteceu lá atrás com José. Teve a interpretação do sonho pelo Espírito de Yahweh. Viu o link aqui, irmãos? Ô irmão, você pega no Gênesis 49, você vê que o que é restituído, que é o copeiro, interessante que no sonho dele ele fala assim, o copeiro mor narrou a José como tivesse sonhei, disse ele, né? Que havia diante de mim uma videira. E na videira 3 ramos, no caso 3 anos, deram brotos, floresceram e as uvas amadureceram em cachos, mostrando os 3 anos que esse copeiro, no caso que é a representação dos Filadélfia, eles amadureceram e deram frutos. Ótimo. Entendeu? Nesses cachos. Então, a representação mostra que em 3 anos eles deram frutos. Deram frutos. Em 3 anos vão dar frutos, né, irmãos? No 20 também fala assim, ó, efetivamente, no terceiro dia era aniversário do faraó. No terceiro dia. Aniversário do faraó. Do faraó. É. E o irmão fazendo uns links, né? Fazendo uns links aí. Mas aqui especificamente, você percebe que agora esse faraó, ele tem uma outra representação. Sim. Né? Ele está representando agora, a gente falou a primeira parte ali do quê? Do eunuco, que era Potifar, representando Yaush. Agora o faraó vai representar Yaush. O faraó vai representar Yaush aqui, representando como o rei do reino. O rei do reino vai entregar para José, por quê? Porque José interpretou o sonho. Está entendendo? Pelo espírito de Yahweh. É a representação de Mical. Mical interpretou as escrituras pelo espírito de Yahweh. Agora, o que acontece? O rei vai entregar para José o comando de todo o Egito. De todo o Egito. E o todo o Egito representa essa terra aqui, ó. Olha aqui. O Egito representa essa terra. Olha aqui, o Egito representa esta terra. Vocês estão entendendo? O Egito representa esta terra. Quando a gente pega aqui, aí agora a gente vai ver um detalhe. Olha só. Aí ele fala assim: o faraó ficou muito grato e mandou que José ajuntasse celeiros para armazenar o tempo de vacas gordas. Ajunta celeiros para o tempo das vacas gordas. É uma representação do quê? De sexta-feira. O tempo de Filadélfia se colhe porção dobrada. É o tempo de vacas gordas. Filadélfia colhe o quê? Porção dobrada. E está armazenando, colocando em vídeo, colocando em áudio, gravando as mensagens. Tá entendendo? Uhum. Tá fazendo tudo, armazenando o alimento celestial para depois eles usarem. Tá entendendo? Por quê? Porque você sabe que no mapa que o sábado, logo depois de sexta-feira, vem o sábado. E o sábado não caía maná. O sábado não cai maná e é uma representação que das vacas magras. Você que já conhece um pouquinho da história, você sabe que primeiro, antes das vacas magras, vieram as vacas gordas. E com as vacas gordas, o que José fez? Ele armazenou o alimento em celeiros para o tempo das vacas magras. Viram? Viu o final dos tempos aqui? Porque Ial fala o final desde o princípio. É uma representação. Então, é uma representação aqui, irmãos. É uma representação do tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo não é tribulação.
Muito pelo contrário. É o tempo de vacas gordas. Viu? É um tempo de vacas gordas, irmãos. Por isso a gente fez aquele mapa que veio desde lá, sexta-feira, se colhe porção dobrada, né? Se colhe, mas tem que armazenar. E nós estamos colocando em celeiros, entendeu? Nós estamos gravando em áudio a mensagem, nós estamos gravando em vídeo a mensagem, nós estamos propagando isso no WhatsApp. Ou seja, nós estamos armazenando toda essa informação, todo esse entendimento. Nós estamos, isso, guarda o que tem, estamos guardando, né? Nós temos aqui, estamos armazenando. Isso vai ser para nós? Não, isso vai ser para aqueles que vão ficar, entenderam? E eles vão ficar na época das vacas magras. Eles vão ficar no tempo das vacas magras. Pode falar, É interessante, irmão, no 44, o faraó, ele fez a filha de Potifar, né? Que é a primeira representação de Yahvé, ser esposa de José. Como é que é? Não, foi a filha de Potifar. Não foi, não, do sacerdote. É. A filha de um sacerdote. Irmãos, não passe os carros na frente dos bois, não. É a filha de... Vamos devagar, irmãos. Vamos devagar. Por quê? Porque a gente tem que ir devagar. Tem coisas que não tem nada a ver. É representação. E tem outras coisas que tem tudo a ver. Por isso que Paulo falou assim, que é sombra das coisas futuras, mas não a imagem exata. É sombra das coisas futuras, mas não é a imagem exata. Ok? É uma representação, mas não pode pegar a representação, achar que tudo vai encaixar certinho. Por quê? Porque é uma sombra, é uma imagem, mas não é uma imagem exata. É parecido, mas não é exato. É parecido, mas não é exato. É parecido, mas não é exato, entendeu? Então eu não posso pegar e fazer uma interpretação de tudo literal. Compreende? Olha só, qual que é o tempo das vacas gordas aqui? 7 anos. Hã? 7 anos. 7 anos. E quanto das vacas magras? 7 anos. 7 anos. Agora, o tempo de Filadélfia? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E o tempo de grande tribulação? 3 anos e meio. Não. 7 anos. É um pouquinho mais. 1.290 dias. 1.335 dias. Por quê? O tempo do ministério das duas testemunhas que é 1.260. Entendeu? Ó, Filadélfia 1.260. As duas testemunhas 1.260. Forma 7 anos. Só que sobe uma beirada. Por quê? Porque quando as duas testemunhas subir e também a ressurreição daqueles que foram mortos pela besta, sobe para a nuvem, ou seja, sobe para o tribunal do Machia. Ali fica no tribunal acontecendo para depois voltar para tomar posse da terra e guerrear contra o anti-Machia. Então, por isso que em Daniel fala, foi dado ao pequeno chifre autoridade por tempos e metade de um tempo. É aproximado, mas não é exato. Porque quando é exato, fala 1.260 dias. E na segunda parte ele fala tempo e tempo. E ali fala tempos e metade de um tempo. Ali mostrando 3 anos e meio, porque não é exato. E a gente já viu que eu já fiz até um mapinha. Eu fiz um mapinha. E a gente vai fazer até um banner daquele mapinha. Por quê? Porque desde o momento que o filho varão nasceu, começou a contar os 1.260 dias. Entendeu? E é umas coisas, irmãos, que eu falo assim com os irmãos. Irmãos, vocês não podem esquecer o que já foi ensinado. Entendeu? Vocês não podem, porque o irmão mandou para mim, ele até pensou, falou assim, o filho varão é Mical que nasceu. Eu falo assim, irmão, não é. Mas ele está falando que ele vai, em Apocalipse 19, que ele vai reinar com 7 ferros. Irmãos, ele não vai reinar sozinho, não.
Ele só vai ser comandante de povos, mas todos os 144 mil vão ter o quê? Coroa na cabeça e vão reinar na terra. Serão reis, vão ter os 7 ferros. Então, o que aconteceu? Nós já fizemos esse estudo, mas os irmãos esquecem. Nós já fizemos que o filho varão, ele nasceu e foi tomado, foi arrebatado da mulher, o filho varão, entregue para Mical criar. E é por isso que é o aiô. O aiô não é aquele que carrega no colo o que cria. O que cria, ele gerou? Não, ele cria o que foi dado para ele criar. Por isso que é o aiô. Fala assim, olha, fui eu que gerei toda essa cria aí, para eu carregar no colo, como o aiô carrega no colo aquele que cria. Tirou da mulher, entregou para o aiô e fala, cria a criança. Cria a criança. É a representação de Esther, o qual foi tirada ali da parentela de Esther, entregue para quem? Para Mardoqueu. E fala assim, Mardoqueu, agora você é o único parente mais próximo. Você é o único parente mais próximo. Os pais da criança morreram. Então cria a criança, entregue nenenzinho. E ele criou com todo amor e carinho e educou ela, instruiu ela, orientou ela. E a Esther cresceu. E ela que casa. E Mardoqueu se torna o quê? Governador. Viu? Ele se torna rei? Não, ele se torna governador. É a mesma coisa de José aqui. Acima de José tem um rei. Mas ele é o governador. Foi dado para ele administrar tudo. Entendeu? Mas ele, acima dele, tem um rei. Entendeu? Então, essa é a representação. E a representação, como eu falei, não pode ser interpretado como exato. A história de José, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. No final dos tempos não é 7 anos. E o que eu já falei? Os irmãos das denominações faziam interpretação literal das coisas. Mas não entendia que é um quê? Uma semelhança, mas não a imagem exata. Então, quando se fala que o antimachia recebeu autoridade por tempos e metade de um tempo, tempo está no singular, 1. Tempos, 2 e 1, 3. E metade de um tempo, 3 anos, 6 meses. Está falando o quê? Então a grande tribulação é de 7 anos. Se está dando autoridade para ele para 3 anos e meio, a tribulação é de 7? É 3 anos e meio. Ou seja, se o maligno não tem autoridade para agir, é tribulação? Não. Ele vai ser tribulação quando o maligno tiver autoridade para fazer o que ele quiser. Então, chamando de tribulação, tempo de vacas gordas. Entenderam? Nós estamos no tempo de vacas gordas, irmão. E com isso, você entendendo que é 3 anos e meio, o antimachia, vai se cumprir a parábola da figueira com 80 anos. Certinho. Maravilhoso. Viu? Vai cumprir, por quê? Porque Filadélfia termina em 2023, no meio aproximado do ano, setembro. Aí vem o tempo do antimachia, acaba em 3 anos e meio, em 2027, então se completa 80 anos. A parábola da figueira se completa certinho. O que o mensageiro de Sá estava interpretando errado, porque ele não era José. Viu? Estava interpretando o sonho errado, porque não era José. Porque para interpretar tinha que ser José com o espírito de Ial. Vocês entenderam, irmãos? Exatamente. É muito lindo, né? É muito lindo você ver que as escrituras sendo abertas, os selos profundos. Agora tem um selo maravilhoso que eu vou contar para vocês. Tem um selo maravilhoso. Nós vamos abrir em Gênesis a bênção.
Aqui tem a bênção, olha só, irmãos. A bênção a bênção sobre os filhos. Ó, a bênção sobre os filhos. 22. Ó, vamos começar aqui, ó. Gênesis 49. A bênção de Jacó. Presta atenção. A bênção de Jacó. A bênção de Jacó. Jacó viu que ele ia morrer. E ele chamou os filhos. Todos os filhos. E ia abençoar cada um dos filhos. Ok? Aí nós vamos na bênção de José. Presta atenção. Ó. A bênção de José. Versículo 22. Gênesis 49, 22. Ó. Já começa aqui, ó. José é um broto fecundo, perto da fonte. Perto da fonte. Que fonte? Fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas. Ele se nutre das fontes de águas vivas. Olha lá. José é um rebento fecundo, quer dizer, um broto, perto da fonte, cujas canas ultrapassam o muro. Quer dizer, os ramos ultrapassam os muros. Os arqueiros o exasperam, quer dizer, miram nele. E atiram e o aborrecem. Viu? Ele é perseguido. Viu? Como é que ele é perseguido pelos outros, aborrecendo ele? Viu? Prestou atenção? Aí ele continua. Mas seu arco permaneceu firme. Ou seja, mais que os outros falem, calunia, ele permanece firme. Ele não se abala. Aí ele continua. Mas seu arco permaneceu firme. E os seus músculos, os seus braços. Ao braço. Lembra o braço que eu já trouxe lá atrás, que Mical é chamado braço de Al? Lembra disso? Mas os músculos do seu braço. Porque a gente viu lá, Yalcha, ele fala assim, eu estava sozinho, do meu povo não tinha ninguém comigo. E eu fiquei triste, amargurado. Mas o meu braço veio em meu socorro. Foi quando Mical foi no Monte das Oliveiras, o anjo consolar o pai. Viu? Braços ágeis. Aí, gente, mas o meu braço veio ao meu socorro. Aí eu acalmei. Viu? Aí ele continua, irmãos, olha só. Vamos continuar. 24. Mas o seu arco permaneceu firme, e os músculos dos seus braços ágeis, pelas mãos, pelas mãos que o sustentou. Mão que é Yalcha, do poderoso de Jacó. Viu? A mão sustentou ele. A mão do poderoso. A gente já falou que a palavra mão refere-se a Yalcha e braço a Mical. Lembra desse estudo? Sim. Aí ele continua. Por isso que aqui, ó, isso aqui tudo é segredo. O pessoal lê e não entende nada. Você está lendo e você está entendendo por quê? Porque a criança foi educada. A criança foi educada ali pelo Mardoqueu. Entendeu? A criança que vai casar está sendo educada pelo Mardoqueu. E o Mardoqueu vai se tornar governador. Aí ele continua. Versículo 24 ele fala, pelas mãos do poderoso Jacó, pelo nome do pastor, a pedra de Israel, ó, Yalcha, pelo Ial de teu pai, que te socorre, pelo Ial de teu pai que te socorre, tá falando de José. Quem que é que socorre José? É Ial do teu pai. Quer dizer, do teu pai Yalcha. Entendeu? É Ial do teu pai Yalcha que te socorre. É isso aí. É Yalcha. Aí ele continua. O El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso, que te abençoa. Que te abençoa. Quem que é o Todo-Poderoso? Yalcha. Yalcha. Bênçãos dos céus no alto, ó. Tremendo. Bênçãos do abismo deitado embaixo.
bênção das mamas e do seio, bênção de teu pai, te elevaram, sobre bênçãos das montanhas antigas, sobre as aspirações das colinas eternas, que elas venham sobre a cabeça de José. As bênçãos venham sobre a cabeça de José. Sobre a fronte do consagrado. Sobre a fronte, olha aqui, irmãos, sobre a fronte do consagrado. Lembra disso? Que ele era sumo sacerdote e foi tirado dele o efode, a túnica, o efode foi tirado dele, a fronte do consagrado. Agora me fala, irmão Marco Beethoven, o que está escrito na fronte do sumo sacerdote? O consagrado. Consagrado a Ial. Consagrado a Está escrito na fronte de todo sumo sacerdote, na flor. Tem uma flor e é escrito na flor, consagrado a Ial. Olha aqui, irmãos. Está falando aqui sobre a fronte do consagrado entre seus irmãos. Entre seus irmãos. Viu? Tremendo. Viu que bênção é essa? Tremendo. Viu essa bênção? Maravilhoso. Aí nós vamos agora, irmão Shaul, a promessa. Vamos à promessa que ele tem que fazer um juramento para o pai dele. Gênesis 24. Não, continua aqui. Continua aqui. Gênesis 47, se eu não me engano. Gênesis 47, 47, versículo 29. Gênesis 47, 29. Presta atenção agora, que isso aqui é maravilhoso, a revelação que o papai nos deu. Presta atenção. Gênesis 47, 29. É tão interessante, né? Olha só. Ele interpretava o sonho. É uma representação, não é uma coisa exata, daquele que interpreta as escrituras. Entendeu? Daquele que interpreta a escritura por ele mesmo? Não. Pelo Espírito de Yahweh. Entenderam? Então vamos lá. Gênesis 47, 29. Aproximando-se para Israel o tempo da sua morte, chamou seu filho José e lhe disse: se tenho teu afeto, põe tua mão sobre minha coxa. Põe a tua mão sobre a minha coxa. Mostra-me benevolência, quer dizer, bondade, e amor. Peço-te que não me enterres no Egito. Não me enterres no Egito. De novo, não me enterres no Egito. Não me enterres no Egito. Não entendi nada. Não entendi nada. Olha aqui, irmãos. Olha a revelação. Mical, ele fez 2 juramentos. Um a Ial, pai, e um a Ial, filho. O Ial, pai, você já conhece, que não pode levar uma esposa idólatra para o filho. Agora o pai dele também, por quê? Mical é filho de Ial, primogênito. Agora o pai dele pede para ele fazer um juramento também na coxa. Para não deixar que ele seja enterrado aonde? No Egito. No Egito. E eu já falei, o Egito é aonde? Na terra. Aí o que acontece? Yalcha morreu. Aí levaram e puseram ele na cova. Puseram ele na cova. Aí ele vem com o exército. E ele entra lá com mais um. É ele mais um. Ele entra lá dentro, o sopro da vida, ressuscita o pai dele e leva o pai dele
para a casa. Você vai ver isso, irmão. Você vai ver isso que ele cumpre aqui quando eles estão saindo. Quando eles estão saindo, né? Você vê que osso nenhum ficou lá dos israelitas, desses que receberam a promessa. Isso aqui, irmãos, quando ele fala assim, olha, põe a mão na minha coxa e jura que você não vai deixar eu sepultado no Egito. Ele vem, ressuscita o pai e leva o pai para a casa dele, para a casa do pai. Isso é lindo demais. Isso aqui, irmãos, é a coisa assim que eu falo assim com você. Só pelo Espírito que você tem esse entendimento. O juramento de José para com Jacó, o pai dele, fala assim: meu filho, seja bondoso comigo e age comigo com benevolência, com bondade. Não deixa eu sepultado no Egito. Não me deixe sepultado no Egito. Não me deixe, a representação de Yalcha. Foi morto e foi sepultado, mas não ficou sepultado no Egito. Porque Mical veio cumprir o juramento, ressuscitou ele e levou ele de volta para a casa dele, para a terra natal dele. Isso é lindo demais. Vocês entenderam, irmãos? Sim. Você entendeu que isso aqui nunca foi revelado e está sendo revelado para você? Vocês estão entendendo o que é o segredo das Escrituras sendo revelado para você? Vocês estão entendendo? Jovem, irmão. Tremendo. É fantástico. Vou ler mais uma vez essa passagem. Olha só. Ele fala assim, ele chamou, aproximando-se para Israel o tempo de sua morte, chamou seu filho José, representação de Mical, e de Jacó, representação agora de Yalcha, e disse: tenho o teu afeto, põe tua mão sobre minha coxa, mostra-me benevolência e bondade, peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu estiver dormindo, viu? Venha me despertar. Quando eu estiver dormindo com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás. Aqui ele estava fazendo uma representação no túmulo deles. Ele respondeu: eu farei como disseste. Mas seu pai insistiu: jura-me. Ele falou assim: não, eu vou fazer. Não, eu não quero que você fale o que você vai fazer. Eu quero que você jura que você não vai me deixar sepultado no Egito. Você na hora do consolo, irmão. Não, Arthur, Na hora do consolo. eu ia falar isso aqui agora. Quando você fala que aproximando-se a morte. Antes de Yalcha morrer, quem foi consolar ele, irmão? Ele falou isso pra ele. Foi isso que aconteceu, isso que Mical fez. Jurou pra ele ali. que assim quando ele morrer, que Vocês entenderam? Olha aqui, ele foi lá e falou assim: olha, está aproximando a minha morte, lá no Jardim das Oliveiras. Está aproximando a minha morte. Promete para mim, põe a mão na minha coxa e promete para mim que você não vai me deixar sepultado no Egito. Aí deu força pra Aí ele falou assim: não, eu não quero que você fale, eu quero que você jura que você não vai me deixar morto, sepultado no Egito, nessa terra, viu? Exatamente, irmão. Viram? É na hora do consolo. Aquele momento lá que ele está falando, aproximando da morte, viu? Que é aquele momento lá, irmãos, que ele desce lá no Monte das Oliveiras para poder. Momento do conforto. Vocês Maravilhoso, Hã? irmão. Viu? Maravilhoso. Momento do conforto. O momento conforto. O irmão trouxe aqui pelo Espírito. É muito maravilhoso. Entendeu? O Espírito está em nós. Cada um de vocês tem o Espírito de alma. É muito maravilhoso. Então, o Espírito fala no meio do povo, entendeu? Então, todos esses segredos, amados, estão sendo entregues para você ver a grandeza do amor que Yalcha tem por você. Vocês estão entendendo? Ele separou ele separou ali dois grupos de quê? De figos.
foi separado lá em cima, por isso que a visão de Jeremias, ele fala, Jeremias, o que você vê? E a palavra fala, eu vejo 2 cestos de figos diante do templo. Diante do templo, ele fala diante do templo. Ou seja, foi separado lá em cima. Os 96 mil, e Al já separou lá em cima e falou assim, esses aqui, ó, eles são imprestáveis. E esses outros aqui eu vou fazer de benevolência e trazer eles de volta. Fazendo referência aqui, o copeiro recebeu de volta o ofício. O ofício. E o outro, que Ial já tinha rejeitado, falou assim, esses aqui, ó, vão morrer. E o copeiro, porque se viu ver. Vão morrer. Vocês estão alegres? O José era conhecido por ser sonhador, o Salmo 126 aí fala que voltamos do exílio. Como aqueles sonham. Como aqueles que Era sonham. chamado de sonhador. É mesmo, irmão. Voltamos como aqueles que sonham. É tremendo isso. E aqui? E fala dos feixes também. Fala dos feixes. Fala dos feixes. E eu queria mostrar para você um detalhe, tá, irmãos? Desculpe, irmão. Gênesis 38. Olha só. Gênesis 38, tá? Nós vimos aqui que os filhos mais velhos de Jacó foram rejeitados, lembra? Por causa cada um da sua iniquidade. E ali nós vemos que José, quando chegou o direito da primogenitura até ele foi encontrado fiel, né? E aí quando nós lemos aqui em Gênesis 38, fala assim, ó, Gênesis 38, 1. Aconteceu que nesse tempo, Yaldá, que é a tribo, tá? É a própria pessoa que deu origem à tribo. Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odolã, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu. Olha só. Você lembra lá a promessa que Abraão pediu para o servo Eliezer, colocando a mão na coxa, para não levar uma esposa cananeia, lembra? E aqui Judá foi casar com uma cananeia, olha só. Ele fala assim, ali Judá viu a filha de um cananeu. Filha de um cananeu é uma cananeia, né? Quer dizer, os cananeus são o que, irmãos? Idólatras, tá? Ou seja, não segue nada das orientações. Faz de qualquer jeito. Qualquer jeito tá bom. Aí ele fala que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Esta concebeu e gerou um filho, que chamou Outra vez ela concebeu e gerou um filho, que chamou Onã. Ainda outra vez concebeu e gerou um filho, que chamou Selá. Ela se achava em Casibe, quando o teve. Judá tomou uma mulher para o seu primogênito tomou uma mulher para o seu primogênito E ela se chamava Tamar. Mas é filho de Judá com uma cananeia. Mas o primogênito de Judá, desagradou a Ial, que o fez morrer. Olha aqui, e o fez morrer. Lembra disso? Se desagrada Ial faz esse morrer. Exatamente. Você vê ali que o mensageiro de Sardes, ele desagradou Ial, e Ial vai fazer ele morrer. Desagradou. Tá entendendo? Vamos continuar aqui, rapidinho. Ele fala assim, versículo 8. Então Judá disse a Onã. Onã é o segundo filho. Vai a mulher do teu irmão. Cumpre com ela o teu dever de cunhado. Quer dizer, deita com ela e gera um filho para o seu irmão. Gera um filho para o seu irmão morto. Para que ele tenha direito à herança dele.
Aí ele fala, vai a mulher de teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado, e suscita uma posteridade, quer dizer, uma descendência a teu irmão. Isso estava na lei, tá, irmãos? Isso estava no direito pela lei, de fazer isso. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, a descendência não seria sua. E cada vez que se unia a mulher de seu irmão, ele ejaculava na terra. Ao invés de ejacular na mulher, dentro da mulher, ele tirava e ejaculava na terra. Ok, irmãos? Para não dar uma posteridade a seu irmão. Aí o que aconteceu? O que ele fazia desagradou a Ial, o que fez morrer também. Viu? Então, esse que desagrada Ial faz ele morrer. Entendeu? Então, esses figos, muito, muito ruins, ele vai fazer eles morrer. Aqui na terra. Como a representação de quem? Do padeiro. Que foi infiel e com isso foi determinado que fosse morto. Vocês entenderam, irmão? Sim. Então, é muito importante, irmão. Pode gritar, pode invocar, grita alto. Ó, Iau, mas vai ser traidor, para você ver. Pode gritar, mas pode rebentar de gritar. Mas se desagradar Iau, vai morrer. Porque não foi fiel no pouco. Entenderam? Aqui foi pedido muito pouco. Falou assim para esse: olha, vai lá e suscita uma descendência para o teu irmão. Só que ele pegou, aproveitando que ele poderia deitar com a viúva, e foi. Ela devia ser muito bonita, e ele falou assim: eu não vou perder essa boquinha aqui não. Entendeu? O olhar carnal, maligno. Ao invés de ele cumprir a missão, o papel dele, sendo um homem honrado, ele foi fazer uma coisa na safadeza. Aí o que acontece na safadeza? Ial desagrada e mata. Por quê? Aquele que vai fazer alguma coisa para Ial na safadeza, Ial desagradando, Ial vai matar. Pode gritar o que for. Ó Ial. Faz alguma coisa na safadeza com Ial para você ver. Ial vai matar. Porque Ial tem que ser as coisas com seriedade. Verdade. Entendeu? Com fidelidade. Porque se não for fiel no pouco, não vai ser fiel em nada. É verdade. Porque com Ial não se brinca. Viu aqui? Com Ial não se brinca? Errou uma vez. Já era. Perdeu. Entendeu? Porque com Ial não se brinca. Então, isso é para a gente, irmãos, sempre lembrar. Ial, lá em cima, olha, ele já escolheu aqueles figos ruins e falou assim: esses aqui não dá para comer. Esses aqui são imprestáveis. Por quê? Porque é podre, é nojento. Então, é esse momento nosso de mostrar para Ial aquilo que a palavra fala. Você vê Davi, né? Davi é uma representação também de Mical. O que Davi ele errou? O envolvimento com mulher, não é? Lembra disso? Foi isso que fez ele ficar subjugado. Exatamente. Né? O link direto. Então essas coisas, amados, o Pai está nos dando, e eu falo assim com vocês: ó, faz a sua parte, não tenta passar por cima do teu irmão, faz a parte que Ial determinou para você fazer, e faça bem feito, faça com justiça, faça com retidão. Aquele irmão era só para cumprir ali, irmão. E uma posteridade, e ele fez o quê? Fez aquilo que desagradou Ial. Ial matou ele. Entendeu?
Então, o outro nem fala qual que era o pecado. Ial já desagradou de cara. O primogênito de Judá. Ial também desagradou de Judá. Foi casar com uma mulher cananeia, uma mulher idólatra. Entenderam? Então, amados irmãos, esse é o estudo de hoje, tá? Nós vamos dar gratidão, 1h35, porque o Pai foi muito bondoso para conosco, nos dando esse entendimento tão maravilhoso e nos mostrando que nós não estamos em tribulação. Nós estamos no tempo de vacas gordas. E vamos ser tirados daqui quando acabar o tempo das vacas gordas. Com isso, nós deixamos os celeiros bem abastecidos. Muitos estudos, muitos ensinos, muitos vídeos no YouTube, para que eles possam se alimentar durante o período de vacas magras, né? Então vamos juntos. Gratidão para o papai. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha, por Yahweh e por Yahusha, por Yahweh e por Yahusha, por Yahweh e por Yahusha. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.